Ela é recepcionista. Atende telefone, cliente, entregador. E quando chega em casa, ainda sobra energia para brincar com o seu filho. Como ela faz para cuidar da formação do Pedrinho? Leva ele todo dia até o Sesquinho. Tchau, mamãe! O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. O Sesquinho é um deles. Escola infantil para crianças de 3 a 5 anos e 11 meses. As matrículas já estão abertas. Para mais informações, vá até o Sesc da sua região ou acesse o site. Olá, mais um Pergunta e Resposta elaborado para você. Hoje, com a ausência do Renato Sagreira, que está em viagem de estudos, estou eu aqui, Cristina Forte, substituindo. O tema de hoje, regularização fundiária. Pode ser difícil e distante, mas ele está muito mais próximo de você do que você imagina. A doutora Vanesca Buzelato Prestes, é isso, doutora? É isso. Da Procuradoria de Assistência e Regularização Fundiária, vai nos colocar de perto com esse assunto que, como eu disse, nos diz muito mais respeito do que a gente imagina, né, doutora? Explica para nós o que é exatamente regularização fundiária. Olá a todos. Regularização fundiária, ela, como tu disseste, ela está muito mais perto de nós do que nós imaginamos. O Brasil, ele tem um percentual de irregularidade de pessoas que não têm o seu título de propriedade, que não têm a sua posse garantida, muito grande. E a Procuradoria do Município, por intermédio dos procuradores municipais, tem nas suas atribuições, desde 1994, atuar em nome de terceiros na regularização fundiária. Nós tivemos no Brasil, ao longo dos anos, uma série de leis que foram mudando. Então, no início, nós fazíamos os usucapiões. E isso as pessoas conhecem, sim, né? Sim. Ele fica muito próximo Dona Vanesca, relembre para nós, por favor, o que é o usucapião, né? Sim, o usucapião é a forma de reconhecimento da propriedade. Então, muitas pessoas têm, o município fazia muitos investimentos, sobretudo em áreas de maior vulnerabilidade social, né, de maior baixa renda. Então, fazia obras de infraestrutura, saneamento, colocava asfalto, esgoto, e a titulação não estava em nome das pessoas. As pessoas muitas vezes adquiriam com o contrato de compra e venda, as várias formas, e não tinham a sua matrícula, o seu registro de propriedade. E isso causa uma insegurança na posse. Então, os dados internacionais faziam com que os poderes públicos passassem a se preocupar isso para além daquela questão entre os indivíduos, que não têm o reconhecimento da sua propriedade, mas como uma preocupação coletiva. E isso fez com que a Procuradoria, os procuradores aumentassem as suas atribuições, e desde 94 nós representamos terceiros nessas ações judiciais. Houve uma evolução desse processo todo, né? No Brasil nós tivemos o Estatuto da Cidade em 2002, depois a Lei do Minha Casa e Minha Vida, com todo um capítulo da regularização fundiária, que é a Lei 11.977, e agora mais recentemente a Lei 13.465, que permite a tutela coletiva disso. O que é a tutela coletiva? A tutela coletiva é quando a gente deixa de representar individualmente as pessoas e representa o conjunto. Então eu não atendo a Cristina ou o João, só o Marcelo, eu atendo o Marcelo, o João e a Cristina, que moram numa mesma comunidade. Entendi. E assim é que nós trabalhamos hoje, com comunidades. Já ajuizamos desde 2002, a partir do Estatuto da Cidade, foram se desenvolvendo outros mecanismos, o mecanismo do More Legal, e nós trabalhamos para ter as matrículas das pessoas. Então, o que é a regularização fundiária? A regularização fundiária é quando há a formalização, a inserção na vida civil dessas pessoas que estavam à margem da sociedade. Elas podem passar a ter um financiamento para melhorar a sua casa própria, né, para construir um banheiro, para fazer melhorias, investimentos, ela pode deixar para terceiros. Tá? Significa tomar posse do seu imóvel, de fato e de direito, significa não é? ter a proteção jurídica desta posse.
ninguém mais vai poder chegar lá e ajuizar uma reintegração de posse, afastar as pessoas daquele local. E isso acontece em Porto Alegre hoje? Muito. Nós temos toda uma mobilização no Sejusc, por exemplo, que é o Centro de Justiça, que faz as conciliações. Essa semana mesmo, eu estive participando de uma audiência que tinha mais de 200 pessoas. As pessoas queriam adquirir o lugar que eles estavam morando, mas precisa todo um processo de conciliação, um processo de aproximação entre os proprietários e aquelas pessoas que estavam ali. Nós temos um percentual de irregularidade em torno de 20%. Só neste ano, a PARF vai chegar a 3 mil títulos de propriedade dessas situações. Porque elas são desde pessoas que ocupam áreas até pessoas que não tiveram o reconhecimento jurídico da sua posse. Compraram, mas esse contrato não foi levado a registro, né? Famílias que venderam e não puderam, adquiriram e não puderam registrar, utilizaram todas as suas economias. Então são áreas bem significativas. E se nós formos comparar Porto Alegre com o resto do Brasil, como é que nós estamos? Olha, eu poderia lhe dizer que esse trabalho intenso, ele nos deixa numa situação de demonstrar que é possível fazer, né? Mas em termos de irregularidade, nós temos um percentual menor. Os dados que existiam do Ministério das Cidades, até recentemente, porque não temos mais o Ministério da Cidade formalmente, os dados hoje estão no Ministério da Infraestrutura, davam conta que tem cidades com percentual de 40% de irregularidade. Praticamente Belém, quase Manaus, a metade. São o percentual de irregularidade muito grande. E é um dado que não é só do Brasil, mas é da América Latina, porque ele decorre da forma da apropriação das terras. Que conselhos a senhora daria para quem não está com a situação regularizada ou para quem vai comprar um imóvel ou um terreno, seja o que for, que cuidados ele deveria ter? Assim, de uma forma bem linear para que as pessoas entendam, porque muitas vezes não se faz ou por problema de dinheiro, mas também às vezes porque é só um registro, né? Claro, as pessoas não dão o devido valor à sua própria segurança. Não se está se falando de um sapato, de um brinco, nós estamos falando de um imóvel que muitas vezes é o que tem de mais valioso em termos materiais das famílias, né? Claro, quando a gente está falando do imóvel, é de onde a pessoa mora, da sua raiz, é do seu espaço de proteção e de desenvolvimento das suas, com certeza, das suas funções. Então, a moradia não é a tradução só de algo que tu adquire, é de algo onde tu te desenvolve como pessoa digna. Com certeza. Né? Então, no momento de adquirir, é importante verificar no registro de imóveis se realmente há o título. Então, né? Primeiro passo, dar uma investigada no registro de imóveis. Isso não tem custo, né, doutora? Não, é possível saber da existência, se é regular ou não. Passo né? número 1. Isso. E se é irregular, né, e se já sabe, as pessoas já sabem que não tem o seu título de propriedade, é importante se organizar como no grupo social, não individualmente, para buscar os seus direitos, né, para buscar esses projetos que hoje existem de tutela coletiva. Eles são conhecidos como o More Legal, como a REURB, como a legitimação da posse. São vários instrumentos jurídicos que atribuem o título de propriedade a essas pessoas que historicamente não tiveram essa possibilidade. E as pessoas que querem buscar maiores informações ou mesmo regularizar, tem algum site, algum telefone que elas possam entrar em contato? Sim, elas podem entrar em contato pelo telefone 3289-1485, é a Procuradoria de Assistência e Regularização Fundiária, e perguntar se já tem algo em andamento, porque tem muitas comunidades que já têm. Esses processos são processos longos, né, demorados, porque eles fazem o reconhecimento da propriedade. Então, ela tem uma série de cuidados jurídicos que é a função dos procuradores municipais. Então, muitas vezes, as pessoas nem sabem que está em andamento.
né, esses processos respectivos. E atualmente nós temos, com a evolução de todos esses instrumentos, o reconhecimento dessa propriedade se dá no âmbito administrativo, né, o que faz com que a função dos procuradores municipais tenha uma relevância maior na segurança jurídica. Tá aí uma outra super dica do Pergunta e Resposta. Muito obrigada, doutora. A senhora conseguiu traduzir para nós de uma forma fácil um aspecto tão importante, né? Então, cuida bem do seu imóvel. Muito obrigada. E agora, na sequência, perguntas em tons de rosa, porque nós fazemos as perguntas para que você tenha a melhor resposta. Fica com a gente. Olá, aqui mais um Perguntas em Tons de Rosa para você, com uma pauta maravilhosa. Eu estou aqui com a nutricionista Flávia Felipe. E nós vamos falar, Flávia? Me aposentei e agora eu vou ficar gordinha, sedentária, vou me divertir só com comida? Nada disso. A Flávia é nutricionista, diretora da empresa Leve Flávia Felipe e também é coordenadora do curso de Serviço Social do IPA. Isso e muito mais logo depois do recadinho da Liberte-se com a holoterapeuta Tatiana Madruga. Confere aí. Olá! O Momento Liberte-se de hoje vem trazendo a seguinte mensagem. Faça afirmações positivas. Ao acordar, levante, agradeça. Faça afirmações que vão trazer positividade para o seu entorno, para a sua energia. Isso vai fazer com que você tenha um dia leve, um dia tranquilo e que toda a energia que estiver ao seu redor seja também positiva. Vai ajudar você a desenvolver melhor suas tarefas, com mais leveza, com mais criatividade, vai tornar você um ser leve e iluminado. Aproveite para agradecer. A energia da gratidão é salutar. Nos vemos por aí. A gente vai conversar um pouquinho com a Flávia Felipe, depois eu falar nos nossos patrocinadores. Eventos de sucesso, aqueles que arrasam o quarteirão, sabe, Flávia? Que deixam os convidados com gosto de quero mais. A arte de fazer delícias. Magra Praia de Belas, emagrecimento saudável e estética de resultados. E também Condota Investimentos Imobiliários, aquela que sabe tudo da Zona Sul de Porto Alegre. Comprar, vender, alugar, trocar, liga para a Condota. Atendimento diferenciado. Flávia, deixa eu te perguntar uma pergunta que não quer calar. Obesidade. Obesidade é doença? Sim, é considerado uma doença clínica, médica, social, emocional. Tudo isso? E tem relação com esse estímulo aos alimentos, ao consumo de alimentos, porque realmente a gente come em todas as emoções, na tristeza, na alegria, na felicidade, na raiva, no medo. Mas acaba que é doença considerando a característica muito semelhante às doenças de dependência, drogadição, tabagismo, alcoolismo. Aquilo que a gente come, bebe, fuma para acalmar. Então, alto lá, como é que eu estou usando o alimento? Cuidado com o valor da comida, né? Exato, exato. A gente, dentro daquilo que tu estás nos explicando, a gente pode dizer então que só é obeso quem quer?
Não, a obesidade acomete inclusive crianças e adolescentes, né? Essa forma de se relacionar com a comida que vai gerar aumento de peso, que vai gerar uma microbiota danificada com tantos agressores que a gente come nos industrializados, nos refrigerantes, pode ir causando esse... Não é por uma questão de escolha. Muitas vezes tu tá mal alimentado, mal nutrido por não saber, por desconhecimento. Muitas pessoas chegam no consultório, Cris, e perguntam: eu como tão pouco, por que eu tô ganhando tanto peso? É justamente por isso. Porque come pouco? Então o segredo seria? Comer de tudo, várias vezes ao dia. E não sem esse papo de que eu tenho que cortar carboidrato e lactose. Que boa notícia! Não, um brinde! Com certeza. Pode comer é pãozinho. Bom. O não comer é que tá errado. Tá, vou perguntar, então, pode comer um pãozinho de vez em quando? Várias vezes ao dia. Um pãozinho de manhã, um pãozinho de tarde, um pãozinho de noite. Olha isso. Há uma desinformação e uma tendência a buscarmos soluções mágicas e daí se cai no regime, nas dietas. Então o caminho da educação alimentar vai prevenir isso. E quando a gente fala em aposentadoria, né, que é um pouco do nosso tema, as pessoas que se aposentam e deixam de ter aquela rotina chatinha, que não se aguenta mais, passam a ter uma vida um pouco mais sem regras, sem horários e muitas vezes regada a filmezinhos, séries e comilança. Não precisa ser assim, né? Não precisa. Não deve, né? Não deve. Não deve. A gente pode se sentir mais leve, comendo de tudo, com o controle do peso, que vai significar controle da saúde física, né? Saúde mental também. Então tem um desejo de emagrecimento, mas a gente vai modificando essa perspectiva para autocuidado. Então como é que eu cuido de mim? Como é que eu tenho prazer em comer de uma forma que isso não me detone? Né? E isso é possível. Eu não tenho que comer ruim ou pouco para poder estar saudável. Né? Saudável no meu peso, saudável na minha agilidade. E isso se estende para a família. Então, às vezes, vem uma criança encaminhada pelo pediatra e quando eu vejo, toda a família está com sobrepeso e toda a família come errado. Eu pergunto, que frutas ele come? Não come. Come maçã e banana. Que frutas vocês têm em casa? Maçã e banana. Mas, bom, então não vai modificar esse quadro. Então, e isso é comum também nos nossos aposentados. Se aposenta e o que é o café da manhã padrão? Café, pão, presunto, queijo. Café com pão com manteiga. E a gente pensando em Portugal, como é que os velhos centenários que estão indo até 124 anos fazem? 124 Eles jantam de noite com o seu pãozinho, com as batatas, com vegetais, com o peixe, com sobremesa, com vinho. Então não é isso que nos está fazendo a população brasileira chegar no patamar de sobrepeso e obesidade que estamos. Muito interessante. Olha... já está convidada, né, Raquel, para uma próxima entrevista. Vamos fazer um brinde à Clínica Flávia Leve e com muitos e muitos anos de benefício a quem procura a saúde. A saúde. Agora, na virada, fica de olho no recadinho da Magras Praia de Belas. Se você quer a sua melhor versão para 2020, que já está aí, telefona para a Magra. Tchau. Beijo rosa para você. Obrigada, Flávia. Obrigada. Olá, meninas! O final do ano está chegando e com ele muitas festas. E o mais importante nessa época é mantermos os hábitos saudáveis que adquirimos ao longo do ano, ou seja, comer bem de forma saudável e sem exagerar. Então, eu tenho algumas dicas para você. Comece pela salada, prefira alimentos proteicos como carnes, ovos e evite preparações feitas de farinha branca ou frituras. Cuidado com a bebida alcoólica, opte sempre pela água e evite bebidas que contenham açúcar. E o principal, não tenha medo de sair se preocupando com o que vai comer. Encontre sua família, seus amigos, comemore e se divirta muito nessa época do ano que é tão especial. Nós aqui da Magras Praia de Belas, pertinho do shopping, temos várias dicas de alimentação legais para você. Beijo!
Esse clima de descontração e informação você só encontra no Pergunta e Resposta. Voltamos com um assunto hiper atual. Maturidade saudável, com qualidade de vida, com a coordenadora técnica de trabalho social com grupos do SESC, a doutora Michele Bittencourt Silveira. Que bom tê-la conosco, doutora. Obrigada, é um prazer estar aqui no programa. E falando em prazer, eu lhe pergunto sobre esse programa de maturidade ativa do SESC. O nome é mesmo Maturidade Ativa? Sim, é a nomenclatura que mais representa o nosso programa e as atividades que nós desenvolvemos. É um programa que ele tem como objetivo principal promover ações e atividades que tenham como significado o envelhecimento ativo em todas as suas dimensões de saúde, segurança e participação social. O que viria a ser essa participação social? A participação social é quando a gente propõe, dentro das atividades e ações que a gente conduz no programa, ações que promovam o protagonismo do idoso, que promovam o exercício da cidadania desse participante, que ele se torne um ser ativo na sociedade em todos os aspectos, né? No aspecto do lazer, no aspecto da saúde e também como um cidadão ativo. Quando a senhora se refere em atividades de saúde, a senhora pode dar um exemplo do que é feito? Sim, realizamos diversas oficinas de esportes, de saúde, né? A gente trabalha com 4 diretrizes, direcionamentos, né, no nosso programa. Essas diretrizes, elas conduzem as atividades, garantindo um envelhecimento bem-sucedido de todos aqueles que participam da maturidade ativa do SESC. Essas diretrizes são as relações intergeracionais, então a gente promove ações de saúde, lazer, esporte, cultura, que promovam o intercâmbio entre gerações. Promovemos também o protagonismo do idoso, onde realizamos ações, campanhas sociais que coloquem o idoso como protagonista dessas atividades. Qual campanha, por exemplo, a senhora se refere? Isso, nos grupos, eles dentro da sua comunidade, eles escolhem, eles procuram dentro da sua comunidade instituições ou associações para realizar atividades sociais. Elas giram desde campanhas de arrecadações de itens para doação nessas instituições, como também serviços, né? Eu vou lá doar o meu tempo para o outro. E o índice de pessoas idosas que se dispõem a ajudar, a fazer um trabalho voluntário, ele é alto? Sim, é alto e ele é uma das atividades que acontecem mensalmente, é realizada alguma ação que promova essas campanhas sociais dentro dos grupos no estado. O índice de pessoas longevas no Rio Grande do Sul já é fato, né? Sim. E a partir de que idade a senhora, que tem tanta experiência nisso, pode-se dizer que é uma pessoa idosa? Uns dizem aos 60, outros aos 65. Na Europa se considera hoje idoso uma pessoa a partir dos 70 anos. O que é idoso, na verdade, no seu entendimento? Na verdade, para o programa da maturidade ativa, inicialmente nós trabalhávamos com 60 anos, que é a idade no Brasil considerada, né? Mas com os dados que vem nos mostrando e o Rio Grande do Sul sendo apontado como um dos estados mais velhos do nosso país, né? A gente começou a considerar, na verdade, uma preparação para esse envelhecimento. Então, nós começamos a receber nos nossos grupos, por uma questão de demanda e procura, pessoas a partir dos 50 anos de idade. 50 anos? 50 anos, no intuito de preparar, ou são aqueles que realmente já tiveram, não serão pegos pelas novas regras da aposentadoria e que já estão procurando, né, o que fazer após o término da sua vida laboral.
Então, a partir deste ano, nós começamos, então, a partir dos 50 anos, a acolher essas pessoas que estão aí se preparando para um envelhecimento bem-sucedido. Vamos imaginar que uma amiga nossa que esteja assistindo isso deseje participar desse projeto do SESC. Como é que ela faz? Aonde ela vai? Sim, ela pode procurar qualquer unidade do SESC no estado, ou também acessar o nosso site do SESC RS, né? E lá vai ter todas as informações de como ela pode ingressar no grupo. O ingresso no grupo é feito através de um pequeno cadastro, né? E ela é convidada a participar de forma voluntária, sem compromisso de algumas das atividades propostas em cada atividade no estado, e então, após ela verificar, conversar com o coordenador responsável de cada grupo, né, ela vai fazer então o seu cadastro efetivo para participação no programa. Doutora Michele, me chamou bastante atenção este veraneio, a Estação Saúde, na forma com que os profissionais do SESC acolhiam a população. Me chamou realmente a atenção a forma carinhosa, sempre disponíveis, né? Até a fantástica ginástica na praia. Nossa, aquilo ali era uma injeção de ânimo de manhã. E eu percebi este ano, eu veraneio na mesma praia faz alguns anos, né? Pessoas, digamos, idosas, participando com um alto astral e assim, com uma disponibilidade física que é muito bacana ver, né? Então, isso é um processo de aprendizado que vem acontecendo. Como é que a senhora vê essa mudança do idoso? Eu digo sempre que o mundo, ele está envelhecendo, isso é um fato, isso é um dado, né? E principalmente aqui no Rio Grande do Sul, até semanas atrás, nós tivemos a notícia que o número de pessoas idosas ultrapassou o de adolescentes até 14 anos. Então, realmente, o Rio Grande do Sul, ele passa a ser um estado, né, que ele é um estado mais longevo, e em virtude disso, as pessoas estão cada vez mais atentas, né, para o seu bem-estar, e o seu bem-estar não só físico, mas em todos os aspectos, né, emocional, psicológico, enfim, para então esse envelhecimento ele ser bem sucedido. As pessoas estão se dando conta que vão viver mais, e vivendo mais, elas precisam olhar mais para si, para a sua saúde, então elas estão sempre dispostas e procurando atividades que as deixem mais dispostas e mais felizes. E com certeza essa troca, esse intercâmbio entre gerações, né, isso deve ser bem vigoroso para a pessoa mais velha. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta indiscreta. E a pessoa mais jovem, ela aceita bem? Sim, a gente tem justamente essa proposta, essa promoção, né, dessas relações intergeracionais. Então nós realizamos diversos programas, né, de jovens aprendizes, né, com eles os são grupos capacitados. Exato, e na verdade eles também acontece a troca de saberes, né, como a gente diz, ações educativas. Então esses jovens eles estudam e se preparam para estar com as pessoas de outra faixa etária, e vice-versa também acontece. Então, e aí em determinado momento, essa troca, ela acontece através de uma ação, de uma atividade, e então a relação se dá. Então, a gente tem relatos, assim, muito emocionantes, né, de pessoas, principalmente jovens, que não tinham aquele olhar mais respeitoso das pessoas mais velhas, que não tinha aquela dimensão do saber das pessoas mais velhas, e o quanto essa troca e essa relação, ela é propulsora, né, de uma ação educativa maior, ou seja, se tornar um ser humano melhor, respeitando o próximo, indiferente da sua idade. Que lindo! E louvo que tenha pessoas com sua cabeça e o seu coração pensando no nosso futuro. Muito obrigado pela sua presença, foi um prazer tê-la no Pergunta e Resposta. E com esse astral e com essa desejo de melhor qualidade de vida, estamos encerrando o programa
desejando sempre uma excelente semana para você.